Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está no Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. E Guaraná Power Sanitas. Mais energia para o seu dia. Disponível na Panvel mais próxima. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo desta quinta-feira, numa espera aí para o jogo do Grêmio contra o Guarani do Paraguai. Aliás, tem uma história interessante aí, né, de Grêmio e Guarani do Paraguai, porque a gente vê o Guarani sempre como um time inferior, e é inferior, claro, ao Grêmio, mas lá o Grêmio ainda não conseguiu vencer o Guarani do Paraguai. Vamos falar sobre isso em seguidinha aqui no Virando o Jogo. Estamos recebendo Hugo Larroque, meu parceiro Hugo Larroque. Tudo bem, Hugo? Hay que endurecer, pero perder la ternura jamás, senhor. Então fala tudo de novo, porque não está vindo a câmera ainda. Vai lá. Hay que endurecer, pero perder la ternura jamás. Muito bem, grande Hugo Larroque. Paulinho Nunes. Daí, Paulinho, tudo bem? Tudo bem, Rogério. Pô, saudade do amigo, fazia tempo que eu não via contigo, né? Rapaz, tu só quer vir durante o dia, tu largou a noite agora? Larguei a noite, larguei. Como é que tá, Rogério? Tudo bem? Tudo bom? Tudo. Paulinho, lembrava de uma data importante hoje, né? 15 anos da Batalha dos Aflitos, né? 15 anos daquela vitória emblemática do Grêmio contra o Náutico lá no Estádio dos Aflitos. Quem sabe aí que sejam aí bons fluidos para o jogo do Grêmio logo mais em Assunção do Paraguai. Sabe onde é que vai ser o jogo do Grêmio? Tem a brincadeira que vai ser no Defensores del Chacho. De Chacho? Brincadeira que nós fizemos aqui o meio-dia, que seria o Defensores del Chacho. Bom, em falar em voltar ao programa, como disse o Paulo Nunes, voltar a nos reencontrarmos. Finalmente, seu Flávio Valente, hein? Olha, que não saía de casa, estava intocado? Intocado e uma alegria. Sabe que esses dias eu estava pensando em ti, cara. É mesmo? Estava pensando e lembrando assim. Mas vem cá, explica bem esse negócio aí, Léo. Que situação. Os amigos podem sentir saudade dos amigos, não podem, né? Claro. Então eu estava lembrando, faz tempo que eu não vou lá no Rogério, né? Até que cairia bem ir lá. E aí viu? O nosso amigo me ligou. Né, o Thiago te ligou. Então caiu, muita alegria. Calhou de ser. Muita alegria estar aqui hoje. Bom, sempre lembrando que hoje também é um dia importante para o Internacional. Nós temos hoje, já está ocorrendo a sessão do Conselho Deliberativo, onde teremos, pelo crivo dos conselheiros, a eleição de 2 nomes que passarão depois, né, na candidatura à presidência do Internacional, né, pelo voto do associado. Mas, nesse momento, estão os 4 candidatos, as 4 chapas concorrentes ao Conselho de Gestão do Internacional, né, sendo, no primeiro momento, tem uma apresentação de todos os projetos das 4 chapas. Né? E depois, então, passaremos à votação dos conselheiros. Essa votação ela vai se estender, essa sessão do Conselho Deliberativo do Internacional, como é uma sessão diferente em relação às anteriores, é uma sessão virtual, eu digo em termos de votação, né? Nós não tivemos a eleição passada, 2 anos atrás, quando foi reeleito o atual presidente Marcelo Medeiros, ainda foi uma votação presencial. Mas agora nós teremos uma votação virtual, inclusive dos conselheiros. E ela vai se estender excepcionalmente, por essa característica, vai se estender de hoje até amanhã, 5 horas da tarde, o fim da votação, 18h30, o final desta sessão do Conselho, quando então serão apurados os votos e apontados os 2 candidatos que passarão depois, no dia 15 de dezembro, né, pelo crivo aí do torcedor, do associado, o melhor dizendo, do Internacional. E eu já pergunto para vocês, quem vocês acham que passa, né, pelo Conselho Deliberativo do Internacional? Eu não consigo dúvida, eu confesso que eu estou desinformado, eu não consigo votar. Não, mas nós achar. Temos 2 aqui que estão. Até porque nós passamos nessa última semana, né, nessas últimas 2 semanas, o melhor dizendo, nós trouxemos aqui para a entrevista, no Virando o Jogo, os 4 candidatos. Tivemos primeiro o José Aquino Flores de Camargo, depois tivemos o segundo foi o Cristiano Pila. Depois tivemos o Alessandro Barcelos e ontem o Ginter Spode. Eu acho assim, Rogério, o Ginter, por ser da situação, imagino que isso tem um peso hoje no Conselho, né? E aí vai acabar conseguindo atingir
o número de votos para ir ao pátio. E se eu fosse apontar 2, pelo que eu acompanho até hoje, atualmente um pouco mais à distância do que já tive mais Sim. próximo, eu acho que o Alessandro e o Ginter seriam os 2 que vão ao pátio. Talvez possa até pintar um terceiro, né? Mas em 2, acho que esses 2. Sigo nessa linha aí, Paulo Nunes, porque o Ginter, ele é a atual situação, né? E a gente conversava aqui em bastidor sobre as eleições e tal, como é que ela se colocaria, mas o Alessandro vem por fora, né? Também fez parte desse Inter no momento de resultados positivos. Ele ainda fazia parte do Inter, então ele sai com a memória recente boa, com o torcedor, com o conselho. Ou seja, vai ser uma disputa bem acirrada ali. Eu até diria nesse que sentido no pátio, com o torcedor, eu até acho o Alessandro favorito. Deve levar uma vantagem. Eu acho que a situação, no meu ponto de vista, ela só vai ao pátio pelo peso dentro do conselho da situação. A gente sabe que a situação, o Rogério até conhece bem mais a fundo que eu, a situação no Inter ainda tem um peso forte dentro do conselho. Eu só penso que, como foi muito dividido o conselho e os grupos ficaram muito divididos, especialmente o grupo que sempre deu a sustentação para o candidato situacionista, né, o movimento Intergrande, haja vista a eleição da sucessão do Giovanni Luigi. Que na sucessão do Giovanni Luigi, o candidato situacionista era o Marcelo Medeiros. E o Internacional, naquela oportunidade, vinha de 4 anos razoáveis com o Giovanni Luigi. Pelo menos tinha terminado o ano com o Internacional encaminhado e classificado para a Libertadores da América. Talvez não se deu ao Giovanni Luigi o peso de tão importância que foi a gestão dele para o Inter, né? Só se veio a dar esse peso depois. E soma-se isso à reinauguração do Beira-Rio, né? Sim. Que é um fato também. Mas é onde ali o trabalho do Beira-Rio, né? A inauguração foi a cereja, né? Mas todo o trabalho da gestão... que não foi do Giovanni, né? Aí é que mas vem... passou bem por ele, né? Não, passou por ele Muito não. por ele, Passou por ele porque eles resolveram passar, né, a construção do Beira-Rio para Andrade Gutierrez. E aí a Andrade Gutierrez não ia cumprir. E se não houvesse, e foi o grande benefício, o benefício da gestão do Giovanni Luigi para a construção do Beira-Rio, por incrível que pareça, o benefício foi a Lava Jato. Mas não no sentido que a gente quer da Operação Lava Jato, de prender os corruptos. Foi porque existia a corrupção do governo naquele momento de Dilma Rousseff com a Andrade Gutierrez, que era uma das empreiteiras envolvidas na corrupção com o governo federal. E foi graças a um contato do falecido ex-marido da então presidente Dilma Rousseff, Senhor Carlos Araújo, exato, né, que um contato do Giovanni Luigi já num desespero, porque não sabia, ia perder, o Beira-Rio não ia ser construído. Eu me lembro E aí um contato, né, do já falecido Carlos Araújo para Dilma Rousseff é que fez com que o Giovanni Luigi expusesse a situação. E como existia essa ligação íntima de Andrade Gutierrez com o governo federal, né, a então presidente Dilma Rousseff cobrou da Andrade Gutierrez e a Andrade Gutierrez foi obrigada a voltar atrás e construir o Beira-Rio. Então, essa é a história que passa, é a história que é. E uma vez o próprio Giovanni Luigi me confidenciou que havia uma reunião onde já estava decidido que o Inter não seria mais, o Beira-Rio não seria a sede. E o Giovanni foi o último a falar e ele disse, não, o Beira-Rio vai ser a sede. Vamos continuar com o processo. Não, qual processo? Estava sendo armado uma situação para tirar o Beira-Rio da história. Mas quem estava armando? Não, houve toda uma reunião entre os componentes daquele momento, né? Federação, CBF, e aí já havia um zoom para que o Beira-Rio ficasse de fora. Não, o Giovanni não tinha condições de bancar absolutamente nada. Isso aí é uma fantasia, Flávio, me desculpe. Isso é uma fantasia. Existia um desespero tão grande na gestão do Giovanni Luigi naquele momento, tá, que até um grupo de empresários, donos de construtoras aqui de Porto Alegre, estava sendo reunido para, numa tentativa desesperadora de último instante, fazer a obra do Beira-Rio.
fazer a obra do Beira-Rio. Tá? Então tem... E essas histórias, como disse o Paulo Nunes, eu já hoje não estou tão enfronhado, né, na política do Internacional como estava naquela época, porque eu vivia internamente a situação do Internacional. E eu acompanhei para e passo tudo o que aconteceu. Né? E aí, só voltando, né, fechando todo esse parêntese de construção aí do Beira-Rio e da administração do Giovanni Luigi, quando houve a sucessão, ali já houve um racha muito grande, porque o Vitório Pífero foi eleito no final de 2014, tá, com muitos votos do próprio MIG, que era o movimento, né, de situação e que deveria apoiar a candidatura do Marcelo Medeiros. E ali já houve uma divisão. Tá? E sem contar que outros movimentos que estavam antes unidos ao MIG nas gestões anteriores do Fernando Carvalho e do próprio Vitório Pífero, apoiaram naquele momento o Vitório Pífero. Mas ali já houve um racha do MIG. Mas dessa vez, e por isso que, na minha opinião, eu vejo como muito difícil a passagem do candidato situacionista, ao Paulo, o Guinter Spode, para o pátio. Que deve o conselheiro José Aquino Flores de Camargo, Pois é, como é que é a presidente posição, Zé Aquino? licenciado do conselho, né, puxa muitos votos de conselheiros do MIG e de outros movimentos. Mas tu acha que seria uma surpresa daqui a pouco passar 3 candidatos para o pátio? Eu acho que seria, para Surpreendente. superar a cláusula de barreira, acho difícil passar em 3 nomes. Acho difícil passar em 3 Mostra o nomes. ambiente político do Inter, como é que está o negócio, né? Essa pulverização de votos e de sentimento grupos, da coisa, né? dos grupos, né? É complicado, tudo é uma construção, é feito tudo em cima de relacionamentos, de construção. E chega uma hora que a coisa começa a funilar, né? E aí sim que se decide. Mas eu acho que deve ficar entre esses dois nomes, do Alessandro e do... O que eu vejo é que, de do repente, como tu dissesse aí bem, Hugo, o torcedor vê a questão do desempenho em campo. Sem dúvida, sem dúvida. Não vê a questão do desempenho da direção como um todo. Porque se nós formos analisar esses 4 anos da gestão do Marcelo Medeiros, nenhum representante que fosse situacionista nessa eleição sequer passaria no Conselho. Porque o endividamento monstro que causou, né, essa gestão não habilita nenhum candidato situacionista. E se o torcedor tivesse uma visão mais ampla, ia ver que quem estava responsável pelo setor de finanças nesse período todo, até bem pouco tempo, quem era? Alessandro Barcelos. Tá? São situações colocadas, né? Agora vamos ver o que acontece. Né? Mas como fica no âmbito do conselho, daqui a pouco os grupos que dão a sustentação, e aí isso também passa a ser desconsiderado. No âmbito, talvez financeiro, como tu colocas, exista essa situação, mas o Internacional, como resultados em campo, embora não tenha colocado faixa no peito, né, mas é um desempenho, a meu modo de ver, assim, olhando de fora, o Inter, eu acho que é um desempenho no mínimo razoável, né? Tu acha razoável não ter conquistado em 4 anos sequer um título gaúcho? Pois é, mas teve uma segundona no meio, né? Que nem... Olha, aqui que o Paulo Nunes acabou de falar, hoje são comemorados os 15 anos do quê? Série do acesso do Grêmio, né? Do Batalha título dos Aflitos. O Grêmio, em 2 oportunidades, disputou a 2ª divisão. Nas 2 ele subiu. Qual é que é a lembrada? A do título. A do título. É que a do Até acho título pela foi forma, uma né? epopeia, pela forma, mais pela forma do que pelo título. Na Tudo bem, realidade, né? tudo bem. O título Mas foi uma consequência que até nem se esperava ali naquele momento. ok, mas isso é lembrado. Agora o Internacional sequer tem isso para lembrar. Tem o vice-campeonato na série B, perdeu alguns milhões de reais. Não tem nem final do Gauchão. Não tem. Perdeu mais 7 milhões com a saída da Copa do Brasil. E agora, Libertadores é complicado, mas enfim, ainda se disputa alguma coisa. E se perde muito com isso. É que o Inter saiu do inferno, que era a Série B,
E ele pode não ter conquistado, mas ele não ficou lá embaixo, ele não ficou assim numa campanha ruim no Brasileiro, não ficou numa campanha ruim na Copa do Brasil, ele chegou a decidir, conquistou vaga para Libertadores, então assim, não dá para dizer que foram campanhas ruins, né? Foram campanhas médias e até boas. Claro, não teve a cereja do bolo botar a faixa. Nada disso vai ficar para a história. Nada disso mas fica para a história. Mas em linhas gerais, a história continua, daqui a pouco vem a faixa. Né? Eu acho que... Agora, por exemplo, a gente pode questionar que esse processo de eleição caiu dentro do vestiário. Ou não caiu? Caiu. Com certeza. E aí atrapalhou um técnico que vinha, pode-se questionar os últimos resultados, mas o Inter está onde está, não por causa do Abel, né? Ele está onde está por causa do técnico anterior, que tinha lá seus alguns defeitos, mas tinha muitas qualidades. Eu acho que no frigir dos ovos, né, vamos colocar assim, no ditado aqui, ele não vai se lembrar porque não teve título, e título marca. Sim. Se fosse pelo menos um estadual que seja, mas aí nesse meio tempo o Novo Hamburgo ganhou e o Grêmio fez um tricampeonato que não fazia mais de 30 anos, e o Inter não conseguiu. Teve uma boa campanha de Campeonato Brasileiro, que foi 2018, ser terceiro colocado, acho que uma campanha boa. Quando correu sozinho, vamos lembrar disso. Os outros todos estavam envolvidos em 2 ou 3 competições. Talvez tenha... Ali o Inter sentiu falta de elenco. Tem a marcante campanha de chegar na final da Copa do Brasil, que é uma boa campanha, só que o peso de perder em casa, isso é um peso muito forte. Muito forte. E aí eu acho que o ponto principal da gestão Medeiros, algumas turbulências políticas. A queda do Odair, por exemplo, ano passado, foi muito mais decisão política do que consenso do clube. E aí, numa decisão política, caiu o treinador e o Inter virou o que virou no final do ano. E, enfim, e aí esse ano novamente, com o Eduardo Cudê, que o Inter tentou mudar um jeito de jogar e vinha conseguindo, mudou, vinha jogando diferente. Os resultados um grupo restrito, né? Um grupo restrito ali, mas que qualidade e quantidade. Pode se discutir algumas opções e aí, de novo, o Inter virou outro grupo. Por falar em mudar, nós vamos mudar em seguidinha de assuntos, vamos passar para o Grêmio. Mas Já antes, escalado. Já escalado. escalado. Atenção, daqui a pouco a escalação do Grêmio aí. Mas chega de esperar, não é? Com o Pix no seu Banrisul Digital, você faz transferências e pagamentos instantâneos. O Pix já está valendo no Banrisul Digital para você fazer transferências e pagamentos instantâneos. Vamos conferir aí, juntando a mensagem do Banrisul e também a mensagem do Sesc, nós voltamos em seguida. Chega de esperar. Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo Pix, no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone, você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho, porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do Sesc? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O Sesc é para todo mundo, inclusive para você. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. E para você ficar com força aí, também principalmente torcedor gremista, né, que está esperando o jogo aí, está meio cansadão. E você sabe, se bater o cansaço, aquela moleza, Guaraná Power Sanitas, né, para você recarregar as suas energias. E você sabe, né, o Guaraná Power Sanitas é um suplemento alimentar. Como está aqui, você vai achar em qualquer Panvel ou a Panvel mais próxima, uma caixa display como essa aqui. Guaraná Power, cafeína extra, suplemento alimentar em cápsula com alta concentração de cafeína. Não tem açúcar e nem glúten e é perfeito para dar mais energia e turbinar as suas atividades. Como eu disse, você encontra o Guaraná Power Sanitas na Panvel mais próxima ou em panvel.com. Bom, eu já tomei meu Guaraná, já estou pronto para o jogo daqui a pouco, né? Porque tem aquele lance de Facebook, não sei o quê, não é tão fácil quando ligar a televisão e tal, então tem que ir para o Facebook. Escalação do Grêmio, Paulo Nunes. Está aqui, ó, já divulgado, o Grêmio com Vanderlei, Vitor Ferraz, Pedro Jeromel, David Braz e o Diogo Barbosa, Darlan e Matheus Henrique, Jean-Pierre, Luiz Fernando, Pepe e Diego Souza. Então mantém.
Mantém o time. Que vem fazendo o Renato. Com o Luiz Fernando titular coerente. pelo lado direito sem o Alisson, né, que ainda nem viajou. Continua machucado. Darlan, de forma efetiva, sendo titular também, foi assim contra o Corinthians. E agora, mais uma vez, enfileirando essa sequência já desde o jogo do Cuiabá. E o Rodrigues na zaga, porque o Kahneman não pode Rodrigues jogar. não, o David Braz, David David Braz na zaga, porque o Kahneman... Que foi, aliás, o único poupado no jogo anterior, que jogou o Rodrigues. No jogo anterior para o David Braz, que ia jogar essa partida. Contra o Corinthians. Me parece que está absolutamente coerente o Renato. O que ele poderia escalar diferente? Coerente, tirou daqui essa palavra, eu usar ela. Coerente, o time que vem jogando bem, e ele até fala nas suas entrevistas que o time ele tem que ser assim, ele tem que ser formado a partir daquilo que ele tem de melhor e disponível. E ele tem esse jogador, essa meia cancha. Muitos acham baixinho, os baixinhos, os caras não têm força, não têm ímpeto, é Libertadores. Não, querido. Libertadores é futebol, e futebol é lá dentro das 4 linhas. E o Grêmio tem essa meia cancha super técnica, com o Darlan, com o Matheus Henrique, com o Jean-Pierre, que é um menino que já provou que é um craque de bola. Então, eles estão jogando bem. É coerente, tem que deixar jogar. E a curiosidade, hoje o Jean-Pierre joga com a 21, né? Porque na Libertadores a numeração ela é fixa desde o início da competição. Não tem a 10 para ele. O 10 hoje, mais uma vez, não é ele. Até não me recordo quem é o 10 do Grêmio, porque o Grêmio escreveu com a 10 o Thiago Neves. Pois é. E aí, deve ser o Robinho, não está na lista aqui, mas deve ser ele ainda o 10. Mas esse meio fica muito móvel, né? E com a bola, parece que domina as ações totais do jogo, né? Darlan, Matheus Henrique, seus 10 pontos na perna e o Jean-Pierre, né? E os meninos, eles jogam faceiros e sabem o que estão fazendo. É a linguagem dos meninos. Uma galera a linguagem de cada um no seu nicho. A linguagem do pagode. Está todo mundo fazendo samba, todo mundo sabe aquele samba. A linguagem do rock and roll é aqui, a linguagem da gauchada. A nossa linguagem aqui dos comunicadores é assim, cada um no seu nicho. Mas eu usando esse comparativo que tu está fazendo, eu te digo assim, eu gostaria de ter naquela primeira posição de meio campo ali um metaleiro, sabe? Um rock and roll. Um rock Silva, pesado, um rock metal ali. Tá certo. Lucas Silva. Não, o Lucas Silva não, porque o Lucas Silva também não me parece que seja um jogador adequado àquela função. Né? Eu gosto do Lucas Silva, eu acho um bom jogador, assim, é tipo um quebrador de bola, mas com qualidade. Né? Mas ele é um jogador que chega mais à frente também, o Lucas Silva. Ele não é um primeiro volante. Ele não é um jogador que ali na frente da área possa dar, vamos dizer, uma cobertura e uma tranquilidade maior para os zagueiros. Não vejo isso no Lucas Silva. Ele gosta de chegar um pouco mais. Mas ele é caçador, é um bom jogador. Vai atrás, é um bom jogador. Eu acharia melhor, até tiraria o Luiz Fernando, colocaria ele e avançaria mais o Jean-Pierre. O Jean-Pierre contra o Corinthians estava lá atrás, não sei porquê. Tá, mas aí quem é que vai fazer? Quem é que vai... Não, mantém o Darlan e o Matheus Henrique. Tá, mas quem é que vai ajudar no lado direito ali? Pois é. E o Luiz Fernando vem cumprindo bem essa função, né? É um jogador sanguíneo, ele chega firme na bola. Ele caiu no gosto do Renato. O Renato gosta desse tipo de jogador que se afirma. A característica mais... que ele prefere nem tira. Nem mexe, né? Talvez a Tem característica... o Ferreira ali para entrar, mas não, fica aí. A característica talvez mais próxima do Alisson, que é o titular da função, é a do Luiz Fernando, né? Acho que ele optou, o Vitor Ferraz na direita em relação ao Orejuela, para tentar ter um cuidado defensivo um pouco maior, ainda mais pelo jogo ser fora de casa. E aí tem o Diogo Barbosa do outro lado, né? Ele segurou o Cortez, por exemplo. E uma pergunta que eu faço, né? Porque quanto o Corinthians, o Renato também manteve essa mesma base de time. Para mim faltou explosão por sequência de jogos. Claro, a Libertadores, acho que tem uma gana maior, uma raça maior, e o jogador também se motiva mais, né? Mas poderá alguns jogadores sentirem essa sequência de jogos? O Diego Souza vai para o quinto jogo consecutivo. Né? E hoje me parece, assim, eu estava vendo, hoje o Grêmio, o Renato sempre enaltece o grupo, né? Mas hoje, dos anos que o Renato está aí, eu acho que tem jogadores que não são titulares, poderíamos dizer, mas eles estão mais próximos do titular. Então tu pega um Diego Souza e pega um Diego Churin. Qual é a diferença entre mínimo, assim, é 10%, quem sabe, né? Se tu dá uma sequência de jogos para o Churin, daqui a pouco o Churin pode até virar titular. Pode ser. Tu tem o PP na ponta esquerda. Tu poderia ter... O próprio Ferreira, que geralmente entra no outro lado, porque poderia ter o Everton também, que é um bom jogador. Então tem uma semelhança de jogadores no banco que dá uma condição
contra um Guarani, que não é tudo aquilo, né? Não é um River, não é um Boca e descontado ainda, o Grêmio poderia compor para ter assim uma intensidade, eu diria a palavra. Talvez possa ter essa intensidade, mas eu só faço um questionamento pela sequência de jogos desses jogadores. Em época de Libertadores, eu gosto muito de acompanhar os jornais pela manhã ali, tomando café, ler os portais do país de origem do adversário, da dupla, nesse caso hoje do Paraguai, e conversar com alguns colegas paraguaios também para entender um pouco, né, a visão que os caras têm que estão acompanhando de perto. O Guarani, o que me chama muita atenção, é o clube que menos casos de Covid teve do futebol paraguaio. Só 2 no elenco em 6 meses. Chama atenção, né? Mas tem 2 desfalques importantes, que é o lateral direito Franco, que já era um Franco, e o atacante que foi contratado, o artilheiro, veio do futebol europeu, Raul Bobadilla. São os 2 grandes jogadores do elenco, assim, junto com os 2 meio-campistas. O Barrientos, que foi campeão com o São Lourenço em 2014 na Libertadores, e o não é Valentim, jogou no Palmeiras recentemente, aí um paraguaio também. São os 4 principais jogadores, e 2 não jogam. Bueno, até porque estás falando espanhol desde ayer, não? Tem um detalhe do Churin, né? O Churin jogava pelo outro time do Paraguai, ou seja, conhece tudo. Conhece, claro. O Florentin é o nome do... Mas explica por que tu está falando desde ayer. Estamos falando assim, porque tive o convite, né, da ESPN da Argentina na segunda-feira para cobrir o Boca Juniors em Porto Alegre. E, poxa, fiquei muito feliz, né, pelo convite, para cobrir um dos grandes clubes do futebol mundial e ainda mais sendo o dia de tudo que aconteceu, né? Ainda mais toda a ligação do Maradona com o Boca, e eu estava cobrindo aqui em Porto Alegre pela ESPN da Argentina, então foi um momento bem bacana, assim. Então, hablando e hablando, né? Tem ruega e ruega, hablando e hablando, né? Isso serve para todos os colegas que são repórteres, que são jornalistas, esse exemplo que está dando o Paulo Nunes. Ele disse que de manhã, enquanto toma café, aproveita para ler os portais dos clubes adversários ou possíveis adversários. Aí acontece isso. Tem o contato, né, com os colegas dos outros países e vem o convite para ele cobrir aqui quando aconteceu, como o caso de ontem. Né? Importante, né? O Boca Juniors. E nós falávamos também no bastidor ali que como é importante o fator sorte. Só que a sorte ela está aliada a quem busca ela todo dia. Acontece ontem esse fato, né? Muda o foco da cobertura. Exatamente, né? mudou exatamente. Todos os holofotes estariam ali junto com as coisas que se cercam, né? Que cercavam o nosso Maradona. Para você ter uma ideia, ali rapidinho, assim, ó, de manhã eu só entrei um momento para falar do Boca, do ambiente, do clima e um pouco mais do Inter também. E aí à tarde já foi mais vezes, até nem tanto do fato do Maradona, porque eles estavam lá. E o Riquelme, por exemplo, nem em Porto Alegre estava, ficou na Argentina. Ele não costuma viajar com a delegação do Boca. E o Boca informou que ninguém ia falar no Brasil, eles iam falar só na Argentina. Mas entrei muito com a situação do jogo, pode ser cancelado, qual a possibilidade do jogo, como é que começou a se aventar isso, e aí no final da tarde teve a confirmação e a delegação retornou para a Argentina. Mandar alguns abraços aqui. Hoje eu tenho 2 depois para mandar rapidinho. Hoje o programa é mais curto, né? Porque o Cadu, o Cadu, né? Quer fugir da concorrência também do jogo do Grêmio. Né? Então nós vamos fazer um programa curto, depois o Cadu entra com os 2 toques também com um programa mais curto. Mas o Sérgio Luiz Ritt Moreira, ele está dizendo aqui, nós falávamos do Internacional, essa estatística colorada é como posse de bola, serve para nada. Na realidade, não ganhou nada. Viu, Flávio Valente? Tu que estava defendendo o Internacional, até parece colorado, quem não te conhece, né? Como diz o Sérgio Luiz Ritt Moreira, que essa estatística que tu estava dando aí do Colorado é que nem posse de bola, não serve para nada. Na realidade, não ganhou absolutamente nada. Ou ele estava defendendo que é para seguir assim, né? Tem que contextualizar. O Mazola, lá de São Lourenço do Sul, grande abraço para o amigo Mazola. Estou com saudade dessa terra linda aí que é São Lourenço do Sul. O Roberto Lettieri nos assistindo lá na Austrália. Opa! Lá na Austrália. Né? O Agnello Jurgen, meu grande zagueiro, né, da época do Praiano lá em Tramandaí, fomos campeões praianos pela SAT. O Nelinho, não sei se está aqui ou está em Florianópolis, né? O Agnello. Tá? E para vocês... A Eva Terezinha Amaral Vieira, minha prima, lá em São Luís Gonzaga, acompanhando Vieira Marques. Eva Terezinha Amaral Vieira Marques, um beijo. Luiz Antônio Malma também nos acompanhando. Vera Custódio Barbosa já esperando aí
o Grêmio, né, para o jogo. Paulo Nunes, vamos aos abraços, Paulo Nunes. Eu falei que eram 2, aí eu fui falar, aumentou, são 4 agora, tá? Vamos lá. Rapidinho aqui, ó, pro Cris Oliveira, tá nos assistindo em Canoas. O Cris, eu acho que é gremista, espero que eu não tenha errado. O irmão dele, o Rodrigo, também em Canoas, tá assistindo. O Rodrigo, eu não sei se é gremista ou se é colorado, mas devem ser gremista, né, os dois. E também, grande amigo Jorge Alimon também tá nos assistindo. E o último aqui é o Eleandro. Esse eu sei que é colorado, também tá nos assistindo aí. Tá pago os 4 abraços. Vocês têm abraço também? Mandar um abraço especial pro meu sobrinho, hoje está de aniversário. Opa! E é craque no futebol, joga no Lance, que vai representar o Rio Grande do Sul. Lance da Praia, vai pra São Paulo. Junto com o Grêmio e o Inter disputam as finais do Brasileiro Fut 7, com direito à Copa da América pro ano que vem. Legal, como é o nome dele? Egon Larroque. Muito bom. Tem abraço, Flávio Valente? Abraço para todos, em geral. Ah, meu Deus do céu. Ele era candidato, por isso? Era candidato, você estava acostumado. Tá certo. Olha, só falando em Copa, hoje a Federação Paulista de Futebol confirmou que não será realizada a Copa São Paulo, né, de futebol júnior, tradicional competição do calendário, foi cancelado para o ano que vem, infelizmente. Bom, estamos encerrando. Chegando aí o Cadu Oliveira com 2 toques. Nós voltamos amanhã, né? Programa normal a partir de 8h15 da noite. Certo? Um abraço. Obrigado. Obrigado aí vocês. Hugo Larroque, Flávio Valente, Paulo Nunes. Valeu. Tchau. Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está no Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. E Guaraná Power Sanitas. Mais energia para o seu dia. Disponível na Panvel mais próxima.